Está agora aberta em Lisboa uma das mais notáveis exposições que eu nos últimos anos tenho visto em Portugal. Está aqui no Museu Nacional de Arqueologia, como sabem, é em Belém. O tema é as religiões da Lusitânia e vamos entrar para ver. A exposição tem um título em português, mas tem por debaixo um subtítulo em latim. Reparem, é realmente religiões da Lusitânia, mas em baixo uma frase: Locuuntur saxa. Bom, hoje a gente que já não se aprende latim, ninguém sabe latim, que diabo quer dizer locuuntur saxa? Não é tão difícil como parece. Saxa é o plural, no latim, de saxum. E saxum deu o português seixo. Seixo. Qualquer seixo. O plural de seixo é seixo, quer dizer, pedra em geral. Portanto, saxa é as pedras. E locuuntur vem do verbo locuore. É de locuore que vem, por exemplo, locutor. Porque é que há pessoa que fala lá na televisão ou na rádio, não chamam um falador, ele está a fazer é falar, mas não chamam um falador, chamam-lhe um locutor, é uma palavra mais bonita e não vem de falar, vem da mesma coisa, que é de locuore em latim. Locuuntur quer dizer falam. Ora bem, as pedras falam, porque realmente esse é o sentido da exposição. São pedras que falam. Bom, mas falam, claro, falam para quem falam. Estou convencido que há aí muita gente para quem as pedras não dizem nada. Elas falam para quem as sabe interrogar. E eu tenho aqui, junto de mim, o grande Dr. José Leite de Vasconcelos. Eu ainda o conheci. Já era muito velho, eu o conheci-o em 1940 e ele morreu em 41. Eu conheci-o porque tive lá uma dúvida de um pormenorzinho infinito. Era uma frase grega, qual era o escritor que tinha dito aquilo, ninguém sabia em Portugal. Eu jogava com o meu pai sabia imenso, jogava com o meu pai, me ia tirar essa dúvida, mas o meu pai disse: filho, uma coisa dessas, isso, olha, a única pessoa que pode fazer é o Dr. Zé Leite. E eu lá fui à casa do Dr. Zé Leite, ainda era mais velho do que ali, porque aquele retrato, que é um belíssimo retrato, foi tirado em 1924, quando ele visitou os Açores. Esteve na Ilha do Pico. Ele tudo o que via, pegava num papel e começava a tomar apontamentos. Tudo. Ora, eu vi-o em 40, portanto, era já 16 anos mais velho. Continuava a ser o homem que sabia tudo. E esse pequeníssimo pormenor, que era o autor de uma certa frase grega, ele percorreu a casa, até que lá numa grande pilha de papéis, com os atilhos, com os elásticos, tirou lá e lá estava exatamente o que eu queria saber. Recordo-me que eu, muito impressionado, dizia ao meu pai que o Sr. Professor sabe tudo. E ele, com uma grande austeridade, ele era um homem muito severo, ele disse-me: fique sabendo uma coisa, um homem, quanto mais estuda, mais descobre que não sabe. Bom, isso, à medida que os anos avançam, eu reconheço que isso é assim mesmo. A gente, quanto mais lê, quanto mais pesquisa, quanto mais investiga, mais descobre quanto é imenso o oceano da nossa ignorância. Mas esta exposição é feita em homenagem àquele homem. Foi talvez o maior sábio português do século XIX e da primeira metade do século XX, visto que ele morreu em 41. Ninguém fez tanto pela ciência. Uma das principais obras dele tem exatamente o título desta exposição: As Religiões da Lusitânia. Pelo contrário, quer dizer, a exposição é que tem o título de uma das principais obras dele. Tenho-a aqui comigo, é a primeira edição,
Como veem, eu tenho-a carinhosamente encadernada, porque é um livro, continua hoje a ser o livro mais importante que até aos nossos dias se escreveu sobre a Lusitânia e os lusitanos. A capa é curiosa porque, reparem, representa o Vasco da Gama, os navios portugueses, porque isto foi publicado no conjunto das comemorações do 4º centenário da descoberta do caminho marítimo para a Índia. Reparem a diferença que há entre a maneira como foi comemorado o 4º centenário e o 5º centenário, em que nem do Vasco da Gama se falou. Bom, é claro que estes livros que eu lhes mostrei estão hoje esgotadíssimos, mas a imprensa nacional Casa da Moeda continua a fazer edições. São 3 volumes e os 3 volumes não custam assim nenhuma fortuna. Os 3 volumes das religiões da Lusitânia custam cerca de 50 euros. Com isso, fica-se a conhecer o essencial sobre as religiões da Lusitânia. Eu acho que antes de se entrar na exposição, deve-se adquirir um catálogo, porque senão são pedras que não nos dizem nada. Ora bem, os catálogos, há 3 tipos de catálogo, desde este, custa 4 euros, e é um catálogo muito bem feito, muito resumido, mas tem aqui as peças todas, é claro, com legendas, dizendo o que elas representam, o que elas significam. Depois, há um outro catálogo, mais desenvolvido, em vez de 4 euros já custa 10 euros, é muito maior e tem uma explicação mais completa. Bom, e por último, há o grande catálogo. Este catálogo é uma obra-prima, ele pesa tanto que é claro, é caro, este custa 75 euros. Além do catálogo propriamente dito, que começa aqui, tem uma série de artigos de especialistas que são a última palavra sobre as grandes descobertas arqueológicas de Portugal. Eu acho que bastava a publicação deste livro para se considerar esta exposição um verdadeiro acontecimento histórico. Bom, mas é claro que isto é um livro para especialistas, é um livro para quem estude em especial a pré-história portuguesa e por isso é já um livro, enfim, relativamente caro. Eu, se tivesse que escolher, acho que este, para percorrer a exposição e entender tudo quanto nela se mostra, este é o melhor, é o tal dos 10 euros. E agora vamos nós percorrer a exposição. A exposição está dividida em 2 partes. Para além é a Hispânia eterna. Para aqui é a Roma eterna. É claro que a gente fica admirado como é que 2 coisas sucessivas, uma Hispânia e uma Roma, ambas podem ser eternas. Bom, mas essa é a própria filosofia da exposição. A exposição pretende que uma cultura não substitui outra cultura, não, sobrepõe-se. E nós hoje somos tanto filhos daquela Hispânia eterna, que é a cultura antes da vinda dos romanos, como desta outra, a Roma eterna, que é a nossa cultura depois da vinda dos romanos. Para marcar a passagem de um sítio ao outro, puseram aqui uma cabeça de uma divindade romana que era muito, muito festejada em Roma. É uma peça muito bonita. É o deus Jano. Reparem que o deus Jano tem uma cabeça com 2 faces. Para aqui, para aqui é homem, para aqui é mulher. Bom, há outras que, em todos os casos, Jano tem 2 faces. Uma que olha para aqui, outra que olha para ali. Isto é o símbolo
de muita coisa. É o símbolo do masculino e do feminino, é o símbolo do bem e do mal, é o símbolo do ontem e do amanhã, é o símbolo da noite e do dia, é o símbolo deste dualismo eterno, porque há sempre dois polos. Reparem, eu tenho dois olhos, eu tenho dois pulmões, eu tenho dois braços. Não há pássaro nenhum que voe se não tiver duas asas. Essa ideia de dois é que está marcada aqui na estátua de Jano. A lenda grega, que depois passou para Roma, era esta. O Jano, um deles, era rei lá de uma terra da Ásia, quando o Saturno que comia os filhos, foi expulso do Olimpo, foi expulso por causa disso. Um homem que come os filhos não merece estar lá no Olimpo. E atiraram-no cá para baixo, para o pobre reino da terra. E ele foi parar aqui ao reino onde reinava o Jano. E o Jano tratou muito bem, pois coitado, o Saturno vinha expulso, ele não tinha nada com isso, tratou-o bem, como deve ser, e o Saturno, que podia tudo, deu-lhe um dom. Ele não só podia recordar o passado, como também podia olhar o futuro. É por isso que a estátua de Jano aparece muitas vezes como símbolo da história. Os historiadores julgam que não só sabem o passado, como à luz do passado podem descortinar o futuro. Eles estão completamente enganados. Qual futuro? E até às vezes, qual passado? Mas há aqui um problema. Nesta parte da cultura dos lusitanos, anterior à vinda dos romanos, é preciso ver isto. Os lusitanos não sabiam ler nem escrever. Portanto, não há monumentos com letras feitas por eles, não. Eles tinham uma religião sobre realmente as águas, as fontes, os rios, as grandes montanhas, as montanhas com grandes massas de pedra que infundiam respeito e terror, e tinham metais, os metais que eles exploravam, e sobre os bosques de árvores imensas, seculares, onde a gente, quando entra, sente realmente qualquer coisa de tenebroso. E eram esses os deuses, a esses deuses, a essas realidades, águas, montanhas, bosques, eles dedicavam os seus númina. Númina eram os espíritos das coisas. Só mais tarde, com a chegada dos romanos, é que eles começam a registar esses nomes desses espíritos das coisas nas pedras. Bom, e agora o que vemos daquele lado são só pedras já feitas depois de vindos os romanos, mas com ideias anteriores aos romanos. Por exemplo, esta pedra está escrita em letras romanas e toda ela tem o aspecto realmente de uma ara romana, mas é consagrada a um deus de uma serra, ao deus Larauco. Agora imaginem que ela foi encontrada na Serra do Larouco, lá em cima entre os montes. Vejam como isto é, o deus Larauco completamente esquecido, mas hoje a serra onde ele se venerava continua a chamar-se Serra do Larouco. Outro exemplo, já viram que isto são javalis, são aqueles porcos bravos, do tipo da porca da Mursa. Bom, no norte de Portugal, entrando um pouco pela fronteira espanhola, Castelo Rodrigo, há centenas. Pode-se dizer que toda a povoação tinha este emblema. Não sabemos o que isto significava. A minha opinião é de que era o animal, isto era das forças da caça, era este o animal que lhes dava mais alimento, mais vida, mais importante, e que, portanto, aparece como realmente um símbolo da vida, da carne, da caça. Bom, não sabemos rigorosamente as datas,
mas eu suponho que eles só começam a fazer escultura depois de virem os romanos, porque viam os romanos fazer esculturas. Os romanos chegavam, faziam uma estátua ao seu imperador, às suas divindades, em que eles acreditavam, e os que cá estavam também faziam outras divindades, aquelas em que eles queriam. Isto eram guerreiros. Este é um chefe. Eles têm à volta do pescoço, reparem, tem uma espécie de cordão, aquilo chama-se um torques. Eram de ouro, torques de ouro. Há aquele torques que era uma espécie de coleira, é que se prendia uma capa vermelha, que era o sinal dos príncipes. Bom, eles começam também a fazer as estátuas aos seus próprios chefes, enquanto os romanos as faziam aos seus deuses e aos seus imperadores. Mas tudo isto é já feito com a técnica dos romanos, porque, como lhes disse, os lusitanos não tinham técnicas que permitissem ultrapassar os silêncios da história. Um caso flagrante de interpenetração entre a cultura indígena e a cultura romana é o culto ao deus endovélico. Estou a falar junto de um altar ao deus endovélico, Deo, lenientemente, endovélico sacrum. Bom, mas todas estas pedras estão consagradas a endovélico. Endovélico é um nome indígena, era uma divindade, parece que curava doenças, e tudo isto é da época romana. Isto vem de um santuário encontrado próximo do Alandroal, no nosso Alentejo, descoberto pelo Dr. Zé Leite Vasconcelos, e lá estava a estátua do endovélico, está além, e prendas que lhe faziam, votos, membros do corpo, parece que por isso ele curava, está ali uma criança aleijada, oferecia-lhe tudo, até está ali um javali, enfim, eram ofertas a um Deus aos quais as pessoas se dirigiam nas suas aflições. Mas é claro, tudo isto já é escultura romana. A divindade, essa é que era lusitana. Os romanos instituíram em todo o Império o culto imperial. O culto imperial queria dizer o verdadeiro Deus, o grande Deus, era o imperador e deviam prestar-lhe culto como se fosse um Deus. Isso teve muita importância porque é esse culto imperial que mantém em grande parte a unidade do Império. Bom, em todas as cidades, portanto, havia uma estátua ao imperador. Aqui na Lusitânia apareceram poucas estátuas dessas. Devem ter sido todas partidas. Estou junto de algumas. Este é o imperador Vespasiano. Bom, reparem na cara dele, parece um comerciante. De facto, o Vespasiano é o primeiro imperador que não pertencia às famílias nobres de Roma. Era um filho de um publicano, um homem do povo, e foi um grande imperador. Este homem, além das conquistas e de alargar as fronteiras, mantinha a moral das finanças públicas e costumava dizer isto: um funcionário corrupto até é útil porque funciona como esponja. Ele absorve a água que há a mais e depois eu espremo e aquilo volta tudo para os cofres do Estado. Hão de concordar que faz falta um Vespasiano, não é, para as primeiras esponjas. Mas era um homem realmente notável que, quando morreu, ele sentiu-se morrer e deu ordem aos seus companheiros para o porem em pé, vestirem de imperador e depois o apoiarem, porque, diz ele, um imperador deve, pelo menos, saber morrer de pé. O busto que está logo a seguir é o do imperador Trajano, também um grande imperador. Recordem o nosso Camões, nos Lusíadas, quando quer falar dos grandes conquistadores da antiguidade, escreve: cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano,
a quem Netuno e Marte obedeceram. Quer dizer, os portugueses eram mais ilustres ainda que os romanos. Trajano tem uma coisa curiosa. Era imperador de Roma, mas não era italiano nem romano. Era espanhol. Nasceu em Itálica, que é uma bela cidade que fica perto de Sevilha. Bom, o imperador a seguir é o Adriano, outro espanhol e também um grande imperador. Este homem, além também de grandes conquistas por esse mundo, mandou reunir toda a legislação romana, que já era muito numerosa, e fez o famoso Edito Perpétuo, que é uma das grandes fontes para o estudo do direito romano. E também mandou fazer um túmulo imenso para ele. Eles gostavam de túmulos que os recordasse para sempre. Uma outra novidade desta exposição é que mostra pela primeira vez ao público a última grande descoberta dos arqueólogos portugueses. Estas peças, que como veem são magníficas, são esculturas de uma grande perfeição. Aquele tronco masculino, este tronco feminino, aquela cabeça de mulher que é lindíssima, tudo isto apareceu junto numa espécie de montoreira perto de Elvas, em 2001. Está ali uma fotografia até do Monte de Cacos quando ele apareceu. Tudo isto tinha sido partido e enterrado, porque é claro, a civilização romana também não resistiu e a certa altura foi tudo destruído. Pela primeira vez apresentam-se essas obras-primas, agora descobertas. Quando o senhor telespectador vier a esta exposição, não perca a ocasião, porque o bilhete permite visitar todas as exposições que há aqui no museu. Bom, venha, por exemplo, aqui ao Tesouro. Isto reúne alguns dos objetos mais valiosos e mais preciosos que há no mundo. Este tórax, este era o tal objeto que se usava aqui, é o tórax mais bonito que até hoje se encontrou em qualquer parte. Bom, mas isto está cheio de joias que vêm desde a idade do cobre tardio, quando o ouro mal se trabalhava, até peças já da idade do ferro, colares muito bonitos que as mulheres usavam. É um encanto vir aqui. Outra preciosidade que se pode aqui visitar no museu é o mosaico da Torre da Palma. Nós ainda há pouco tempo estivemos lá na Torre da Palma, era uma vila romana, e eu mostrei o sítio onde tinha estado um belíssimo mosaico que foi levado dali. Foi levado de lá e trazido para aqui. No tempo do Dr. Manuel Heleno, foi meu professor. Bom, quem o quiser admirar, ele está aqui, está agora exposto completamente, não só a parte com as 9 musas, as musas eram as divindades inspiradoras das artes, mas com os heróis. Depois tem 8 quadros com heróis, ao fundo está o triunfo do Baco, de que também já lhes falei, e é uma oportunidade magnífica de ver tudo isto. Eu vou-lhes dizer o que não disse nessa altura, porque não sabia, é que debaixo das musas está uma frase latina que eu tentei traduzir, mas eu não sei muito latim, sei pouco. Tentei traduzir aquilo, mas realmente faltava-lhe um bocado e eu não percebi o que é que aquilo queria dizer. Bom, agora venho encontrá-la aqui, traduzida. Aprendi aqui a tradução. O que o latim diz é o seguinte: por favor, não me varram com uma vassoura muito dura.
É um mosaico, portanto, a pedir aos donos da casa que o não estraguem.